Não, ainda não está aparecendo não, João. Não? Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Agora foi. Agora está aparecendo. Sim, sim. Bacana. Bom, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é João Lucas, eu sou especialista de aplicações da empresa Oriba e a convite do Rafael e dos organizadores do evento, nós vamos estar falando um pouquinho de uma forma um pouco diferente sobre técnicas de caracterização. Hoje a gente vai trazer uma visão um pouco sobre a inovação, sobre o que há de mais moderno em termos de instrumentação para a parte de espectroscopia Raman e também a parte do acoplamento dessa técnica com outras técnicas de espectroscopia e até mesmo o acoplamento à técnica de microscopia de força atômica. Então vamos conhecer um pouquinho sobre isso para a gente entender. Mas antes da gente entrar no aspecto que tange sobre a espectroscopia Raman, é interessante a gente saber quem é a Oriba, né? A Oriba é uma empresa nascida no Japão e ela foi se espalhando ao longo dos anos através de aquisições de outras empresas e expansões, e hoje ela tem um portfólio muito vasto no que tange a caracterização química, a caracterização elementar e a caracterização estrutural de diversos tipos de materiais. Então, nós podemos, por exemplo, caracterizar materiais biológicos, a parte de ciência dos materiais, materiais relacionados à geologia, aplicações em arte, cosmético. Isso por quê? Porque nós temos uma vasta gama de instrumentos, né, de técnicas de espectroscopia que podem ser aplicadas. Hoje nós vamos estar falando mais especificamente sobre Raman, mas em uma outra oportunidade a gente pode estar falando, por exemplo, sobre analisadores de elemento como carbono, enxofre, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Nós podemos estar falando sobre ICP, que pode ver qualquer elemento na tabela periódica. Nós podemos estar falando também sobre instrumentos que avaliam a camada superficial, camadas, por exemplo, que vocês podem gerar em torno de nanômetros e angstroms. Então, camadas bem finas para determinar não só a espessura da camada, mas a composição química desse material ou dessas diferentes camadas. Nós podemos estar trabalhando sobre a parte de biomoléculas, então, por exemplo, estudar a interação de DNA com RNA, estudar a interação de uma proteína, de um oligosacarídeo. Então, as aplicações são inúmeras porque nós temos diversas técnicas que podem auxiliar neste processo. Bom, como eu disse a vocês, a presença da Oriba é global e não é diferente aqui no Brasil. Hoje no Brasil nós temos uma sede situada em Jundiaí, que está próximo de São Paulo, a mais ou menos uns 50 quilômetros, e no Brasil nós temos também um trabalho muito forte junto a empresas que nos representam em diversas áreas do Brasil. Por exemplo, aí para vocês da região Nordeste, nós temos em Recife a CETAP, que é a referência nossa, é a nossa representação oficial para essa região, para esse território do Brasil. Bom, falando um pouquinho mais sobre espectroscopia Raman e assim conseguindo começar a entender um pouquinho sobre como é essa técnica, e para muitos de vocês eu acho que já é uma técnica bem conhecida, a técnica de espectroscopia Raman é uma técnica de caracterização. E como ela caracteriza? Ela caracteriza através da interação da luz com a matéria. Então, ao momento que eu incido uma luz sobre o material a ser estudado, eu vou gerar um fenômeno óptico. E esse fenômeno óptico pode ser detectado através de um instrumento, e com essa detecção eu posso fazer, então, a caracterização do meu material. Então, como isso funciona? Basicamente, aqui é um exemplo de quando eu incido uma radiação, neste caso um laser, a um determinado comprimento de onda, ele vai fazer o quê? Uma mudança no modo de vibração. E é essa mudança que é a parte mais importante do nosso estudo. Então, toda vez que eu excito o meu material, aqui vocês podem observar aqui pelo desenho à sua esquerda, nós vamos ter uma mudança no modo de vibração. E essa mudança do modo de vibração, ela vai sofrer uma perda, ou seja, uma diferença entre a energia inicial. E é essa diferença de energia que eu quero estudar. É isso que caracteriza, por exemplo, uma ligação química, o modo de uma ligação química entre carbono com carbono,
ou um carbono com oxigênio, ou o oxigênio com hidrogênio, e assim sucessivamente. Cada ligação química tem uma força de ligação, ou seja, tem um modo de vibração, tem uma forma única de vibrar. E é essa vibração, é esse movimento que eu estou estudando, que nós verificamos através da técnica de espectroscopia Raman. Bom, entendendo um pouco sobre isso, a gente começa a entender que uma molécula, então, pode ser estudada através do seu movimento. E é esse movimento que é o efeito Raman, é o que nós vamos estudar. Então, por exemplo, aqui uma molécula onde a gente está vendo que, basicamente, a composição elementar, ou seja, os elementos e suas ligações, são os mesmos nas 4 imagens ou nos 4 vídeos, né? Mas, quando eu tenho um pouco mais de atenção sobre cada uma dessas movimentações, eu observo que eles têm padrões diferentes de movimentação. E são esses padrões que caracterizam as distintas ligações que nós temos presente em um espectro, ou o que muita gente chama, né, o gráfico Raman. A gente chama de espectro, onde cada pico tem uma posição específica, e essa posição específica representa o tipo de ligação, e não só o tipo, mas também o modo com que essa ligação está se movimentando. E é por isso que nós conseguimos caracterizar um material. Bom, eu falei para vocês que espectroscopia Raman é uma técnica de caracterização. Caracterização qualitativa, é sim ou não, é dizer se é uma amostra A ou uma amostra B, se há diferença. Mas também podemos ir além. Além de estudar a posição do pico, que é muito importante, eu posso estudar outras informações, como, por exemplo, a estrutura química, eu posso estudar efeitos, por exemplo, com deslocamento do pico, efeitos de deformação na estrutura. Então, eu posso aplicar uma deformação mecânica no meu material, ou eu posso aplicar uma extensão mecânica no meu material e ver que a distância dos átomos muda, as forças de ligação também vão ser alteradas, e isso, consequentemente, vai afetar na forma da vibração, no modo de vibração dessas moléculas. E isso eu posso avaliar através de espectroscopia Raman. Até mesmo a largura do pico me representa uma informação muito importante, uma informação estrutural sobre a cristalinidade ou a fase cristalina que o meu material está pertencendo. Se eu tenho defeitos na estrutura, se eu utilizo inserção de dopantes, um conteúdo de dopante, eu posso alterar essa minha estrutura e assim, então, observar essas alterações através da espectroscopia Raman. Então, a técnica de espectroscopia Raman não só é uma técnica qualitativa no ponto de vista de análise de caracterização química, mas também no efeito do estudo das modificações estruturais que podem ocorrer em uma amostra. Bom, para fazer tudo isso que eu acabei de comentar, obviamente que diversos instrumentos podem ser utilizados. Dentre a linha de espectroscopia Raman, sendo a Oriba líder de mercado nesse segmento, nós temos instrumentos para todos os tipos. Nós temos instrumentos macro, que são instrumentos que vão poder atender de forma macroscópica, então vai te dar uma informação geral sobre aquela determinada amostra. Nós temos instrumentos dedicados, baseados em microscópios, instrumentos analíticos, que são mais compactos, que possuem 3 lasers internos, 4 grades de difração. Então, é um instrumento muito compacto, mas que já tem um potencial muito grande para a parte de pesquisa e a parte analítica. Temos equipamentos com microscópio invertido, para, por exemplo, aplicações na área biológica, onde é mais comum o uso de microscópio invertido. Temos instrumentos como o mais novo, né, o LabRAN Soleil e o LabRAN HR Evolution, que são instrumentos já com mais possibilidades em termos de instrumentação e inovação tecnológica. E, por fim, nós temos também a possibilidade do acoplamento ou a infenização da espectroscopia Raman com outras técnicas, como exemplo aqui na imagem, né, nessa imagem de baixo e nessa do canto superior direito, nós temos a infenização com o equipamento de microscopia de força atômica. E a gente já vai conhecer um pouquinho mais sobre as vantagens desse tipo de acoplamento. Bom, se nada disso te atende, se nada dessas configurações ou desses instrumentos
se adequa à sua necessidade, nós ainda temos uma outra opção. Nós temos a opção de desenvolver um instrumento à sua necessidade, à sua demanda, através da modularidade. Nós, com o conhecimento que nós obtivemos na construção de diversos equipamentos ao longo dos anos, nós conseguimos hoje desenhar um instrumento de forma modular, ou seja, nós vamos tomando todas as peças necessárias e colocamos ele de acordo com a necessidade e a demanda que vocês têm. Então, essa é uma ideia, não só agora para os físicos, né, que tem sempre essa questão muito forte de poder alterar, modificar um instrumento, mas às vezes para uma demanda específica, para uma análise numa região específica ou para uma determinada condição experimental, onde existe uma necessidade de ter um instrumento modular para se adequar à sua necessidade. Bom, falando um pouco em inovação, eu queria trazer para vocês o que há de mais moderno no ponto de vista de inovação tecnológica em rama. E um conceito que a Oriba desenvolveu ao longo dos anos é a possibilidade de não agora só fazer rama, mas sim ter uma plataforma espectroscópica multimodal. O que é uma plataforma espectroscópica multimodal? É uma plataforma onde você pode ter, dentro dessa mesma plataforma, diferentes técnicas espectroscópicas. Mas o mais importante de tudo isso não é ter várias técnicas dentro de um equipamento. É ter várias técnicas dentro de um equipamento, manter a qualidade e, mais importante, ser colocalizado, ou seja, na mesma posição você vai obter diferentes informações sobre o seu material, então você vai poder correlacionar, você vai ter sempre a informação colocalizada na mesma posição, e isso é uma coisa muito importante que a Oriba desenvolveu baseado no instrumento Labihans Soleil, que é um novo instrumento da Oriba. Nesse instrumento, nós podemos fazer diversas técnicas, podemos fazer diversos acoplamentos e temos muitas inovações nesse sentido que eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. O primeiro ponto é entender quais são as técnicas que eu posso, então, incorporar dentro dessa nova plataforma. Basicamente, logo de início, você tem a possibilidade de acoplar até 6 diferentes tipos de técnicas de espectroscopia. Dentre elas, Raman, eletroluminescência, fotoluminescência, epifluorescência, pode ter a parte de microscopia bright field, né, campo claro, campo escuro, dark field, a parte de microscopia de interferência e muito mais. Aqui um exemplo fácil para vocês entenderem, por exemplo, no mesmo equipamento eu poderia fazer análise de fotoluminescência, poderia fazer análise de eletroluminescência, aplicar uma corrente elétrica e ver a emissão da luz do meu material a partir dessa corrente elétrica, ou mesmo a análise Raman. Mas o ponto mais importante, como eu comentei com vocês, é combinar essas análises. Então vamos tomar esse exemplo aqui como referência. Eu tenho a minha câmera visual, eu estou observando o meu material, realizo uma análise de eletroluminescência, observo a emissão de luz através da aplicação de corrente elétrica. Depois eu posso fazer uma análise de photocurrent. Depois eu posso fazer uma análise de fotoluminescência, uma análise Raman em uma determinada região. E eu posso combinar, colocar todas as imagens, uma sobreposta à outra, porque eu garanto a posição, eu garanto que estão todas na mesma posição. E assim eu posso entender as diferentes relações estruturais e ópticas, por exemplo, desse caso desse material. Aqui um outro exemplo bem legal, onde nós pegamos um material que tem uma característica de emissão de luz, fotoluminescência, mas também informação Raman. E aí, quando você junta essas duas informações, o Raman junto com a fotoluminescência, você pode combinar essas duas imagens e obter, então, a informação do seu material. Dentre as inovações tecnológicas que a Oriba veio desenvolvendo nessa nova plataforma, uma das que é aparentemente muito simples, mas é muito relevante, é a ferramenta Smart ID. Smart ID é a possibilidade de reconhecer a objetiva. Hoje, quando você troca a objetiva, automaticamente o software vai te indicar, e a gente vai ver isso aqui no vídeo
no canto esquerdo, ele vai indicar, dá uma olhadinha aqui embaixo no final do vídeo, ele vai indicar a objetiva que você acabou de selecionar. Mas não só indicar a objetiva, ele também vai te informar via software se essa objetiva é adequada aos parâmetros que você está executando a análise Raman ou de qualquer outra técnica de espectroscopia. Então ele vai ajustar a escala, ajustar todos os parâmetros relacionados à visualização da sua amostra, a magnificação, mas também indicar a você se essa é a objetiva apropriada à execução do experimento. Uma outra característica muito interessante é o uso da ferramenta QScan. QScan é uma ferramenta fantástica. Muitas vezes a gente quer entender como que é um processo de varredura, ou seja, eu quero fazer um mapeamento, um escaneamento sobre a superfície do meu material. Só que para fazer esse escaneamento sobre a superfície do meu material, normalmente eu faço a movimentação da minha amostra. Muitas vezes isso é muito simples, a amostra é pequena, eu coloco em cima de um estágio motorizado e tudo se resolve. O problema é quando eu tenho amostras que são muito grandes, amostras que são pesadas, são grandes, ou simplesmente tem conexões com cabos, alguma coisa que me limita a movimentar o meu material. Nesse caso, a movimentação já não é mais uma opção da amostra. Então, eu tenho que fazer um outro tipo de análise, eu tenho que movimentar o laser. Movimentando o laser, eu agora consigo mapear com a mesma qualidade. E assim, amostras que anteriormente eu não poderia analisar porque elas não poderiam se movimentar por causa do peso ou por causa de suas dimensões, agora são passíveis de ser analisadas via as técnicas de espectroscopia, inclusive a técnica de espectroscopia Raman. Um dos grandes, vamos dizer assim, desafios que nós temos quando trabalhamos com técnicas baseadas em microscópio, ou seja, que estão acopladas a um microscópio, é as questões naturais de, por exemplo, você estar numa magnificação, numa objetiva de 10 vezes, observa-se tudo, e depois, quando você muda para uma objetiva de 100 vezes, de maior magnificação, você já não sabe mais a localização, você já se perde, e às vezes até tem que voltar para essa de menor magnificação para tentar encontrar uma referência mais visível. E isso é muito comum, acho que todos vocês que já tiveram essa experiência de trabalhar com microscópio sabem dessa dificuldade. Para isso, a Oriba desenvolveu um pacote chamado EasyNav. E o EasyNav ele é dividido em 3 sub-itens. O primeiro deles é o NavMap, que resolve esse problema que eu acabei de comentar. Quando você está fazendo a análise no seu material, você vai ter a opção de simplesmente, com o software, escolher entre a menor e maior magnificação e o software vai te indicar, veja aqui esse quadradinho, esse retângulo azul, você vai ter essa informação de fácil visualização. Bom, além disso, nós temos a parte de imageamento. A parte de imageamento, vocês vão poder observar que é uma técnica extremamente poderosa. Uma técnica onde você vai ter a facilidade de poder observar o seu material com muita informação. Por exemplo, aqui, deixa eu só remover o laser pointer, vocês vão poder fazer o imageamento com um guia, como se fosse o software. O software vai te guiando durante todo o processo para que você possa, então, ter a possibilidade de fazer a escolha da melhor posição para fazer a sua análise. Não só isso, o software vai te informar quais são os melhores parâmetros para se fazer a análise. E ele ainda vai acompanhar todo o processo de aquisição de uma imagem. Então, esse vai ser um passo a passo, um guia em 5 passos que o software vai te orientar a adquirir uma imagem de boa qualidade. Agora, a gente não precisa ser mais os grandes especialistas da técnica. Obviamente que quanto maior o seu conhecimento, mais fácil você vai conseguir executar esses passos. Mas ainda assim, se eu ainda sou uma pessoa recente no uso dessas ferramentas, eu agora tenho a possibilidade de executar todo esse tipo de mapeamento. Bom, mas e se o meu problema chega, então, no ponto de usar a técnica de espectroscopia Raman, mas as minhas amostras são numa escala nano? Eu trabalho com nanopartículas, eu trabalho com nanofibras, nanotubo de carbono, ou qualquer outro material que eu necessite de uma resolução nano. Pensando nisso, há muitos anos, o desenvolvimento de
possibilidades de conseguir alcançar resoluções em escala nano foi realizado através do acoplamento entre a técnica. A microscopia de força atômica é uma técnica que pode te dar diversas informações, as propriedades mecânicas, contato, não contato e muitas outras. Porém, ela não te fornece informação química, por isso a associação com Raman é tão interessante. E nesse conceito nós falamos que é uma técnica 3 em 1, onde o usuário pode ter, por exemplo, 2 computadores, uma pessoa operando o Raman, outra pessoa operando simultaneamente o AFM, e quando necessário apenas ocorre então a junção desse acoplamento completo do instrumento, que é o uso da técnica FM. Bom, pensando nisso, como eu comentei com vocês, e o que eu queria trazer de mais interessante é, por exemplo, a análise deste tipo de amostra. Eu tenho uma amostra Raman, aqui uma parte dela nós fizemos uma análise AFM, então aqui eu tenho a propriedade, por exemplo, a topografia do meu material, aqui eu tenho informação química. Mas o problema é quando eu tenho uma parte muito pequena que eu quero analisar, que tem já aqui uma escala nanométrica. Se eu fosse fazer uma análise Raman tradicional, no microscópio tradicional, como até então nós observamos, você teria uma imagem como essa. Mas, ao passo de fazer a associação das duas técnicas, agora a gente consegue observar com alta resolução, em resolução de nanoescala, uma informação química precisa sobre o seu material. Esse é um rápido vídeo para vocês conhecerem um pouco sobre como é a construção de um mapeamento Raman dentro de um instrumento AFM, onde a gente está vendo essas linhas, são os nanotubos de carbono, e essas placas maiores são os óxidos de grafeno, alcançando, por exemplo, resoluções de 8 microns, ou seja, se o seu material, 8 nano, se você tiver um material de até 8 nanômetros, você vai conseguir, então, fazer a análise dele e a interpretação correta do seu sinal Raman. E, para finalizar, alguns exemplos rápidos do uso dessa técnica, onde nós temos, por exemplo, o uso em uma análise de um equipamento tradicional, baseado em microscópio, por isso microfotoluminescência, mas quando eu faço associado ao AFM, eu alcanço o que nós chamamos de Tip Enhancement Photoluminescence, ou seja, é a intensificação pela ponta do EFM do sinal de fotoluminescência. E aí eu consigo ver muito bem as heterogeneidades do material, consigo ver as bordas, consigo ver efeitos de dopante, consigo ver qualquer tipo de estrutura nanométrica. Aqui, um exemplo da associação agora de Raman, fotoluminescência e AFM. Como eu disse a vocês, colocalizado, tudo na mesma região. Estudamos aqui primeiro uma imagem Raman e obtivemos esse tipo de espectro, e é legal porque nesse tipo de material a gente consegue estudar a distância dos picos, e a distância dos picos nos representa características importantes sobre o material, mas eu também fiz um AFM dessa mesma região e também fizemos fotoluminescência e obtivemos o espectro de fotoluminescência desse material. Então, 3 técnicas para se caracterizar. E não só na ciência dos materiais, mas também um estudo que para mim é muito interessante, é a parte de ciências da vida, onde nós pegamos, por exemplo, uma fita de DNA, uma sequência de DNA, fizemos a análise por AFM, depois da análise por AFM, fizemos então a análise Raman na mesma região e conseguimos determinar a sequência genética que existe no material a partir da espectroscopia Raman, para vocês observarem o potencial da técnica e a capacidade dela de alcançar informações como essa na sequência genética. Mais uma vez, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, a disponibilidade, o convite, mais uma vez, através do Rafael, e nos coloco sempre à disposição a trabalhar junto em novos projetos. Obrigado. Obrigado, João, pela apresentação. Obrigado, Auriba, pelo patrocínio no evento. Aproveitando para fazer uma pergunta aqui, devido ao tempo, apenas uma. João, aqui no nosso campus, a gente está inserido num polo industrial que tem uma forte presença de empresas da área de PET e petroquímicas em geral. Então, se puder dar um exemplo aí de 1, 2 aplicações para esses polos,
tanto o PET quanto o petroquímico, Bom, por exemplo, dessa técnica que tu apresentou. bacana. Bom, hoje, não só no Brasil, mas como mundialmente falando, a aplicação para a parte PET, e aí a gente estende até para um campo um pouco mais amplo, os microplásticos, tanto para a área ambiental quanto para a área de processo, ela vem se desenvolvendo muito. E nesse ponto específico, a Oriba saiu um pouco na frente, porque além de ela desenvolver um equipamento que é muito bom para caracterização química, como eu já apresentei a vocês com a parte do Rama, nós desenvolvemos uma solução completa, porque não é só no caso da análise de polímeros, microplásticos e PET, a gente não só vai falar sobre a questão de uma solução em termos de caracterização, mas também ter a possibilidade de ter as referências necessárias, de ter o procedimento necessário para as análises e tudo que envolve no conceito de fazer uma análise, obter o resultado, analisar o resultado e até mesmo emitir um relatório referente a isso. Então, a Oriba desenvolveu toda uma solução aonde nós podemos, obviamente, ofertar aos nossos usuários para que eles possam desempenhar toda essa solução por completo, desde os materiais, referência, como as amostras de referência, até mesmo no procedimento de análise. E sobre a parte petroquímica, nós temos tanto a relação da análise em si, in situ, quanto à relação em linha. Então, nós temos também, em indústrias, instalado o instrumento Raman para análise em linha, que podem ser também utilizados para caracterização rápida e em tempo real dos processos petroquímicos que existem em uma indústria. Então, nesses dois sentidos, nós podemos trabalhar, tanto no desenvolvimento, na parte de pesquisa, quanto também na parte de processo. Ok, João, a gente te agradece. Avisando aos demais participantes aqui do evento, o contato do João, ele vai colocar aqui no chat, e qualquer demanda que vocês tenham, vocês podem enviar aqui para o nosso e-mail aqui da